Brasil! 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 Fala galera do nosso canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês e hoje estaremos falando sobre seleção brasileira em 2 episódios. Vamos estar falando o que está acontecendo com a nossa seleção, porque nós não estamos vendo mais aquele futebol bonito, aquele futebol arte que nos encantou desde 94 para cá até o pentacampeonato em 2002. Entre essas e outras dúvidas, nós vamos trazer o nosso pensamento, a nossa ideia do que poderia melhorar a seleção brasileira. Vamos comentar um pouco sobre a trajetória dos técnicos, desde o tetracampeonato até o pentacampeonato, e vamos estar discorrendo esse assunto nesse vídeo. Mas antes eu quero perguntar para você, o que você está achando do Tite na direção da seleção brasileira? Deixa aí no comentário o que você está achando do nosso técnico da seleção brasileira atual. Vou trazer um pouco da trajetória aqui dos técnicos. Parreira assumiu a seleção brasileira ali em outubro de 91 e ficou até o tetracampeonato em 1994, ali onde marcou ali bastante aquele pênalti do Roberto Baggio, que isolou e muito bem isolado, e nós ficamos agradecidos por ele ter errado aquele pênalti e sagrado a nossa seleção brasileira ao tetracampeonato em 1994. Em dezembro de 94, o nosso querido Zagallo assume a seleção brasileira e a conduz até a Copa de 1998, onde o Brasil ele perde na final para a França, perde de 3-1. Em setembro de 98, Vanderlei Luxemburgo assume a seleção e conduz ela até 2000. Em 2001, o Emerson Leão, em março, assume a seleção brasileira e a conduz num curto espaço de tempo até junho de 2001. Nesse meio prazo, em julho de 2001, nosso técnico Luiz Felipe Scolari conduz a seleção brasileira até agosto de 2002, onde se consagra aí pentacampeão com a mesma. Novamente o nosso querido aí Carlos Alberto Parreira assume a seleção brasileira em fevereiro de 2003 e a conduz até julho de 2006. Nesse meio termo, em agosto de 2006, o Dunga assume a seleção brasileira e a conduz até julho de 2010 na Copa da África, onde o Brasil também foi eliminado. E o Mano Menezes assume a seleção brasileira em agosto de 2010 e a conduz até novembro de 2012. Novamente, Luiz Felipe Scolari assume a seleção brasileira em fevereiro de 2013 e a conduz até julho de 2014. E Dunga novamente assume a seleção em setembro de 2014 e a conduz até junho de 2016. E em 2016, o Tite assume a seleção brasileira e é o atual técnico. Vamos falar um pouco aqui dos títulos que a seleção brasileira tem em Copa do Mundo. É pentacampeã, até agora, até o momento, não foi ultrapassada por nenhuma outra seleção, tem 5 títulos, a de 1958, 1962, 1970, 1994 e em 2002. Copa das Confederações, tem 4 Copas das Confederações, sendo elas em 1997, 2005, 2009 e 2013. E Copa América, a seleção brasileira tem 9 Copa Américas, a de 1919, 1922,
1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019. E Jogos Olímpicos, o Brasil teve a sua primeira medalha de ouro em 2016 e teve 3 medalhas de prata, uma em 1984, outra em 1988 e 2012. E de bronze teve em 1996 e 2008. Esses são os títulos de expressão da seleção brasileira. E quando nós falamos sobre Copa do Mundo, vamos lembrar um pouco sobre a Copa de 94, onde o Brasil foi campeão nos pênaltis em cima da Itália. Em 98, a seleção brasileira, com toda aquela polêmica do Ronaldo Fenômeno passado mal antes da final, o time estava apático e perdeu por 3-1 para a França. Em 2002, uma seleção assim que ninguém confiava, que ninguém acreditava. O Ronaldo Fenômeno voltando de uma cirurgia pesada, se recuperando ainda, e fizeram uma excelente Copa do Mundo e trouxeram pentacampeonato para o Brasil. Após isso, a seleção brasileira foi se desmanchando. Tivemos a Copa América de 2004, que foi emblemática. Tivemos a Copa das Confederações em 2005, que também marcou pela goleada na final, 4-1. Enfim, chegando à Copa de 2006, todo mundo estava esperançoso com aquela seleção com várias estrelas: Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo, Kaká, enfim, uma seleção magistral, uma seleção que estava ali, que todos acreditavam no título. E a seleção brasileira esbarra na França novamente, um gol de Thierry Henry. E através desse momento, a seleção brasileira ela começa a perder a identidade. Uma boa Copa também em 2010, mas o Brasil perde ali para a Holanda de virada e fica um gosto amargo. Em 2014, após o Brasil fazer em 2013 uma Copa das Confederações excelentíssima, ali com o Neymar e demais jogadores, o Brasil perde para a Alemanha de 7-1. E começa-se uma crise interna na seleção brasileira. Por quê? Porque desde 2010 já era para ser revisto a reformulação da seleção brasileira. Era para ter tido organização, era para ter tido um acompanhamento desde as categorias de base dos respectivos times do Brasil. E isso não ocorreu. E nisso, outras seleções foram evoluindo. Principalmente as seleções da Europa tiveram uma evolução gigantesca e marcou a história das menores seleções da Europa. Aí eu te pergunto, será que a seleção brasileira desaprendeu o futebol? Aquele futebol arte, aquele futebol que encantava os torcedores? Eu creio que não. Mas nós vamos chegar nesse ponto. E chega-se a Copa de 2018. Para mim, foi mais fiasco do que a Copa de 2014. Por quê? Porque o Brasil não conseguiu vencer a Bélgica. Não jogou bem, não foi bem. E isso com o técnico Tite, já ali desempenhando as suas funções na seleção brasileira. A partir desse momento, o Brasil, no ano 2019, consegue vencer a Copa América. Mas vamos entrar agora na questão da seleção brasileira individualmente coletiva. No meu ver, essa Copa América foi uma das piores que já ocorreu no cenário do futebol.
nós percebemos que as demais seleções não apresentaram um futebol tanto tático como técnico de boa expressão. E por isso a seleção brasileira consegue vencer essa Copa América. E fica devendo futebol. Queria confiar mais no trabalho do técnico Tite, mas ainda, para mim, aos meus olhos, não consegue transmitir confiança. Apesar de ter ganhado essa Copa América, o Brasil não transmite confiança. Nós temos individualmente excelentes jogadores, de majestria mesmo. Eu posso citar infinitos jogadores aqui brasileiros que encaixariam bem na seleção brasileira. Não quero julgar um trabalho individual. Nós não estamos aqui para isso, para julgar o técnico Tite, não. Nós queremos esclarecer por que a seleção brasileira, mesmo tendo talentos individuais, não consegue transformar isso no coletivo. No coletivo fica muito aquém, apático. A seleção brasileira não consegue apresentar um futebol de excelente nível no que vem tanger a questão coletiva. Então a seleção brasileira, quando se une os jogadores, não consegue transcrever no individual a parte coletiva. O início do Tite foi um início muito bom. Ele consegue emplacar várias vitórias. Eu fiquei muito esperançoso com a seleção brasileira. Fiquei muito otimista. Mas no decorrer, quando começa-se ali a instaurar uma pequena crise na seleção brasileira, começa a ficar preocupado, a se preocupar com essas questões individuais, coletiva, política da CBF, enfim. O que está acontecendo com a seleção brasileira nos dias atuais? Por que a seleção brasileira não consegue oferecer mais aquele futebol que oferecia nas décadas passadas? Será que falta talento? Será que os jogadores estão sendo engessados demais nos seus respectivos clubes, onde eles têm que desempenhar uma função tática e técnica, onde o posicionamento deles mudam bastante dentro da seleção brasileira? Eu vejo que nós temos jogadores, como eu falei anteriormente, de excelente nível. Só que o Tite não está sabendo explorar isso dentro do vestiário. Essa é a realidade que eu começo a observar desde então. A questão de dominar o vestiário. O Tite é um excelente técnico, não tenha dúvida disso, ele é um excelente técnico. Só que de um período para cá ele não consegue emplacar com a seleção brasileira. Após vencer a Copa América, o Brasil precisa vencer e convencer os torcedores. A seleção brasileira não inspira confiança para a Copa de 2022. Pode ser que o cenário mude, que tudo possa mudar, mas a seleção brasileira não consegue transmitir essa confiança para os seus torcedores. Então, atualmente, nós não conseguimos enxergar a seleção como campeã da Copa de 2022. E vai ter sérias dificuldades, a questão política da CBF. Enfim, hoje nós estamos vendo uma seleção que está devendo muito, devendo futebol, devendo resultado e devendo otimismo. Porque quando nós vemos a seleção brasileira jogar, é uma apatia tremenda. E nós temos jogadores de exímia qualidade, tanto no Brasil quanto atuando fora do Brasil, atuando na Europa e em outros continentes. O que está acontecendo? Nós vemos que muitos jogadores ficaram esquecidos
após as convocações. Eu poderia citar inúmeros jogadores que poderiam trazer consigo essa palavra renovação com a melhor qualidade. Mas enfim, nós estamos trazendo aqui esse vídeo para abrir a visão do torcedor brasileiro, para que ele venha enxergar a seleção de uma maneira diferente. Tá faltando brilho, tá faltando futebol arte, tá faltando resultado, tá faltando gols, tá faltando posicionamento técnico e tático para a seleção brasileira. Mas nós não temos como cravar o que acontece internamente dentro da seleção. Por que muitos jogadores não são convocados? Porque outros que já têm aí o seu legado já no fim estão sendo convocados ainda dentro da seleção brasileira? Se é pregado a renovação da seleção brasileira, por que não renovam os jogadores? Por que não renovam o pensamento? Por que não renovam a ideologia da seleção brasileira? Meus amigos, é uma resposta que nós não podemos dar, porque nós não temos o conhecimento interno da seleção brasileira. Mas nós podemos pesquisar jogadores aí. Vamos falar individualmente de jogadores. O Neymar é um excelente jogador. Só que com a mudança do Barcelona para o PSG, ele se perdeu na sua caminhada. Estou falando do cenário de futebol. O seu melhor momento na sua carreira foi dentro do Barcelona. Então eu espero que ele retome esse melhor momento. Espero que ele se torne, que ele nunca foi, na minha opinião, ele nunca foi um jogador decisivo na seleção brasileira. Tivemos outros nomes, mas o Neymar nunca foi decisivo na seleção brasileira. E é isso que eu quero deixar nesse primeiro vídeo para vocês, nesse primeiro episódio. E pensem e reflitam, porque nós vamos ter o último vídeo trazendo soluções para a nossa seleção brasileira. Então era isso, galera, que eu queria deixar para vocês. Não perca o segundo episódio. O que está acontecendo com a nossa seleção brasileira? Será que o futebol da nossa seleção brasileira está falido? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês para o segundo episódio do nosso vídeo. É isso aí, galera. Eu quero pedir a todos vocês que deixem o seu comentário, o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para nós fortalecermos e crescermos juntos. É isso aí, galera. Valeu, tchau.